Bem-vindos, meus queridos irmãos, desde a varanda da MP Church. Meu nome é Max Souza, sou pastor dessa igreja junto com a minha esposa Cris e uma equipe maravilhosa de pastores, voluntários, irmãos que verdadeiramente amam ao Senhor. E falando em voluntários, eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos vocês por terem nos ajudado nesse ano, trabalhado empenhadamente para trazer o melhor de Deus para a igreja. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento aos diáconos, professores, músicos, cantores, líderes de grupo, líderes de mulheres, líderes de departamento de jovens, crianças, equipe de vídeo e mídia que trabalhou muito esse ano. Quero agradecer também a equipe maravilhosa de pastores que Deus nos deu, pastor Paulo, pastor Milson, pastor Soário, que são pessoas extremamente usadas por Deus. Quero deixar registrado aqui também o meu muito obrigado aos diretores que trabalham muito. Ontem nós tivemos uma reunião de 3 horas e são pessoas que trabalham, têm o seu dia a dia, mas têm se dedicado a cuidar da casa do Senhor. Muito obrigado a vocês pelo empenho. Meu muito obrigado também, sem dúvida, em memória ao pastor Fernando Carvalho, que foi nosso líder por tantos anos, e a pastora Tereza, por terem confiado em nós, por terem nos apoiado, por estar realmente sempre pedindo a Deus que nos guarde e que nós possamos levar esse legado. Nosso muito obrigado pela confiança e por ter nos deixado realmente encarregados dessa linda tarefa que é de levar o reino de Deus e com certeza também cuidar da MP Church, com a igreja que eles se dedicaram por tantos anos. Normalmente, a todos vocês voluntários, a todos vocês que trabalham na igreja, nós terminamos um ano fazendo um jantar onde nós apreciamos a vida de vocês, o que vocês têm feito pelo Senhor. Mas devido a tudo isso que tem acontecido, não foi possível e não será possível devido a essa situação, principalmente agora. Por isso, nós até estamos aqui fora de não podermos nos reunir de forma alguma. Mas está aqui o meu agradecimento em nome da igreja, em nome da diretoria, em nome dos pastores. E com certeza no ano que vem nós vamos fazer uma celebração muito bonita. Só para que não passe em branco, nós ontem conversávamos, os diretores e eu, decidimos enviar um presentinho para vocês. É apenas um token, apenas uma lembrancinha que você deve receber em sua casa, como um sinal dizendo muito obrigado, para que você saiba que a sua igreja pensa em você e está muito grata por tudo aquilo que você tem feito. Então, entre em contato com o seu líder de departamento, ele vai entrar em contato com você, atualize o seu endereço e nós queremos o mais rápido possível enviar para você esse presentinho. Nós estamos aí na última mensagem do ano de 2020. Nunca mais nós esqueceremos desse ano, com certeza. Nós estamos aí vivendo dias muito diferentes, digamos assim. Eu mesmo estou gravando essa mensagem alguns dias antes do dia que ela estará sendo disponibilizada para vocês, dia 27. Dia 27 essa mensagem estará vindo ao ar e nós já estamos gravando antes. E você deve pensar, pastor, mas gravar antecipadamente, qual o motivo, por que não fazer ao vivo? Como vocês devem perceber, já falei, estamos do balcão, dessa deck da igreja, porque não nos é permitido estar lá dentro mais. E nós queremos seguir todas as instruções que nos são dadas, mesmo porque testemunho, isso é muito importante, vivermos aquilo que pregamos e pregarmos aquilo que vivemos. Então nós queremos ser bem cautelosos em relação a isso. Então, estando aqui fora, várias coisas podem ocorrer, e uma delas é que no dia 27, e a gente já estava vendo isso, pode ser que venha a chover, e a gente não teria como fornecer a vocês uma mensagem, falar o coração de vocês, continuar, sem dúvida, em contato com vocês, mesmo que através da mídia. Então nós estamos antecipando e gravando. Mas isso nos deixa assim um pouco desconfortado, e eu vou te explicar por quê. As coisas estão acontecendo tão rápidas nesse ano, que eu tenho até medo de quando essa mensagem vem ao ar, algo tenha acontecido e eu não tenha coberto ou tenha falado sobre isso na mensagem. Então pode ser que eu venha fazer uma edição no final, se algo surja até o final do dia que essa mensagem venha entrar ao ar. Então, eu espero que seja coisa boa, Não quero ser pessimista, mas tenho que ser realista. E estamos gravando porque também aqui fora hoje o dia está lindo e estamos no inverno e não quero estar também com frio no dia que essa mensagem venha ao ar. Então, nesse momento, você que está aí na sua casa, pega o seu café,
Se aconchega aí no seu sofá, na sua cama. Alguns de vocês ainda estão na cama, eu sei disso, né? O meu café diz aqui, o meu copo diz, tudo que nós precisamos é um pouco de café e muito de Jesus. E eu te encorajo agora a estar comigo nessa mensagem que tenho certeza que irá abençoar a sua vida. Se você se lembra, no início desse ano nós propomos que esse era o ano do conhecimento. Nosso alvo era que nesse ano queríamos conhecer mais a Deus, e conhecer a Deus envolve vários aspectos. E quem poderia nos dizer que teríamos um ano como esse? Quem poderia pensar que teríamos um ano como esse? E como temos aprendido de Deus esse ano? Mais ou menos no mês de março, a pandemia nos atingiu fortemente em vários lugares, inclusive para nós que estamos aqui. Pessoas começaram a ser infectadas por esse novo vírus que surgiu em vários lugares. Pessoas começaram a estar desprovidas de se movimentar, né? Elas começaram a ficar em suas casas, é o famoso lockdown, o fique em casa, e isso mexeu com emoções de muitas pessoas. As crianças foram retiradas dos seus lares, das suas escolas, não mais com aulas presenciais. As correrias nos supermercados para fazer compras, quem se lembra disso? O desaparecimento dos papéis higiênicos. Até hoje eu não entendi esse mistério. Por que aquela correria com papel higiênicos, né? Mas ficou aí marcado na nossa história. Pessoas também perdendo o trabalho, a economia sendo afetada, manifestações violentas em várias cidades e o pior, né? Pessoas perdendo a vida. Sem dúvida esse ano ficará para a história. E muitos têm se perguntado diante de tudo isso: onde está Deus? Por que Deus tem permitido todas essas coisas? É uma pergunta que nós realmente estamos nos perguntando diariamente nesse processo de conhecer mais de Deus. E aí surge o assunto dessa mensagem de hoje, que é o tema da minha mensagem de hoje. O que esperar do futuro? O que nós podemos esperar do futuro? Há uma passagem que está em Romanos capítulo 4, verso 18. Olha o que ela diz. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Pense bem no que essa passagem está dizendo. Abraão, se você conhece a história, nesse contexto que Paulo está dizendo aqui de Romanos capítulo 4, está dizendo que quando ele recebeu a promessa de Deus, sem nenhuma possibilidade de se tornar o pai de uma grande nação, ele já velho, sua esposa já de idade também avançada, eles não tinham filhos na ocasião, e Deus disse: você será pai de uma grande nação. Abraão, mesmo contrário às circunstâncias, mesmo contrário à sua situação real, porque era a situação real, ele creu no Senhor. Por isso, Paulo, mais tarde, falando dele, diz: Abraão, contra a esperança, em esperança creu. Ou seja, porque ele creu, porque ele acreditou em Deus, Deus cumpriu o seu propósito na vida dele. Isso é uma lição muito grande para nós. E aí eu volto para a pergunta que é o tema dessa mensagem: o que esperar do futuro? O que esperar do que está por vir? Como será 2021? Nós estamos aí a poucos dias da virada do ano e muitos acreditam que dia 31 tudo se resolverá, as coisas mudarão completamente, a vacina finalmente chegou. Eu não quero ser pessimista, meu objetivo aqui é ser otimista, mas também tenho que ser realista. Dia 31 possivelmente as coisas não vão mudar. Possivelmente as coisas continuarão por algum tempo do mesmo jeito. E continuamos com essa pergunta: o que esperar do futuro? Eu não sei o que esperar do futuro. Uma certeza eu tenho: Deus estará em nosso futuro. Será que você pode escrever amém nessa mensagem, concordando? Deus estará no nosso futuro. Isso me basta para crer em esperança. Isso me basta para confortar o meu coração diante de todas as circunstâncias, como Abraão, crer em esperança, crer num futuro, mesmo que olhando para as circunstâncias ao meu redor, os dias não são dos melhores. Hoje é a última mensagem do ano, domingo pelo menos, última mensagem, e infelizmente nós não teremos esse ano, na virada do ano, aquele culto que a gente sempre faz e onde a gente compartilha uma mensagem encerrando o ano. Então esse ano está tudo diferente, eu estou usando esse dia para ser aquela mensagem, a última mensagem do ano, depois de concluirmos essa série maravilhosa que tivemos aí, da manjedoura à majestade. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse culto de Natal que fizemos, encerrando essa série maravilhosa.
Mas hoje eu quero usar o dia para encerrar a mensagem do ano, para mencionar o tema do ano, para te trazer uma palavra que te preparará para o futuro que está diante de nós. O que vamos esperar do ano seguinte. Ano do conhecimento, esse foi o tema. Oséias capítulo 6, verso 3 foi o texto que usamos como introdução para a série do ano. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesse ano, nós aprendemos a conhecer muito de Deus. Aprendemos a conhecer o silêncio de Deus. Aprendemos a conhecer, como o povo de Deus, que Deus, mesmo em silêncio, está agindo. Muitas vezes nós nos esquecemos e lemos na história Deus fazendo grandes coisas, mas o período de espera, o período de aguardar daquele milagre, daquela resolução, tomou vários anos. Diga-se de passagem, da libertação do povo de Israel no Egito. Durou 400 anos até que Deus finalmente enviasse Moisés, até que finalmente eles saíssem daquele lugar que eles estavam vivendo. Então, vocês realmente estamos juntos, né? Aprendendo a confiar em Deus nesse momento de silêncio de Deus, mas Deus em silêncio, como várias canções diz, Deus está agindo. Eu quero que nesse ano você aprenda a focar naquilo que foi positivo, naquilo que foi bom para você, naquilo que foi realmente um grande conhecimento que você adquiriu. Em nossa igreja, por exemplo, muitos se envolveram em ministérios que antes não estavam se envolvendo. Começaram a fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Eu falo dessa equipe que está aqui comigo, da equipe que começou a trabalhar com vídeo, e como a gente aprendeu esse ano, como a gente viu a importância desse ministério. E eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a essa equipe maravilhosa, mas foi graças a esse ano. Então, mais uma vez, mesmo um ano difícil, o que a gente pode olhar de forma positiva para esse ano? E uma das coisas positivas que eu vejo é que nós aprendemos a desenvolver novos talentos, novas capacitações diante de tudo isso. Eu quero deixar aqui bem claro que de vez em quando a gente vai ter que editar o vídeo por causa do som de pessoas que passam aviões. É normal, isso vai acontecer. É mais uma coisa que estamos aprendendo esse ano, a se adaptar às coisas que estão ao nosso redor. Então, muitos de vocês também começaram a aprender mais sobre informática, se conectaram com as redes sociais, aprenderam a mexer no seu celular, no seu computador, para que você assim pudesse fazer o contato com eles, reuniões que você aprendeu a fazer através do Zoom, FaceTime e tudo mais. Quantas coisas aprendemos esse ano. Muitos aprenderam esse ano a ter mais tempo com seus familiares. Você trabalhava muito. Você não tinha tempo para os seus queridos, para as pessoas que estavam do seu lado, e aí de repente tudo parou, o mundo desacelerou, nós paramos de ter tanta pressa, aprendemos a esperar em fila, serem mais pacientes. Quanta coisa aprendemos nesse ano. Nesse ano nós descobrimos que o que importa é ser feliz. Nós aprendemos que o que importa é ter saúde e estar com as pessoas que a gente ama. Quantos de vocês estão com saudade de pessoas que você ama e não pode abraçar? Eu estive há pouco tempo no Brasil e conversava com uma amiga muito querida que foi nos ver no aeroporto e me dizia que saudade que ela está de abraçar a mãe dela, que embora vive na mesma cidade, ela não pode porque a mãe já é de idade e ela não quer levar o risco para a mãe. Então, quantas coisas nós aprendemos da importância de um abraço, da importância de estar realmente conectando com as pessoas de forma física. Então, quantas lições podemos aprender nesse ano? E estamos aí, mais uma vez, diante de uma possível virada de ano, de fechar realmente mais um capítulo importante e saber e se perguntar o que esperar desse futuro. Mas o importante é que nesse ano você faça exatamente esses 3 passos que eu quero compartilhar com você. O texto que eu tenho para você agora, gostaria muito que ele fosse projetado, se possível, é Isaías 43, versos 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Uau! Agora sairá a luz. Porventura não as percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando Isaías escreveu essa profecia, a situação do povo era uma situação complicadíssima. Quando Isaías proferiu essas palavras, o povo estava cativo na Babilônia. Pense comigo, na Babilônia.
Eles estavam vivendo como escravos, estavam vivendo oprimidos, eles estavam vivendo sem nenhum tipo de liberdade. E Isaías surge com uma palavra dessa: eu quero que vocês se animem. Eu quero que vocês, contra a esperança, em esperança, creia, assim como Abraão. Eu quero que, independente das circunstâncias que estão ao seu redor, você possa olhar para o futuro com muita esperança, com muita vontade de acreditar que sim, há uma luz no final desse túnel. E, se nós formos sinceros, essa é muito, embora de um contexto diferente, muito parecido com o que estamos vivendo. E eu creio que Deus está nos dando essa mensagem. O que nós podemos esperar do futuro? Deixa eu dar para vocês 3 passos, baseado nessa passagem, que nós podemos aprender hoje. 3 coisas importantes que Isaías fala para nós aqui. Primeiro, não viva no passado, mas entregue-o para Deus. Olha o que ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Como eu disse, existem várias coisas positivas que aconteceram no ano 2020 e que nós queremos lembrar, que nós queremos levar para a vida. No inglês existem 2 formas de falar a respeito das coisas que deixamos. We move forward or we move on. Quando a gente move forward, a gente está trazendo algo que aprendemos de positivo, uma memória, uma questão, e a gente continua essa caminhada. Mas quando a gente move on, a gente deixa algumas coisas que a gente não quer carregar para o nosso futuro. Preste atenção, isso é importante. Nós vamos ter que selecionar agora o que queremos trazer do ano de 2020 que será positivo para nós no ano 2021. Mas existem coisas que precisam ficar, existem dores, existem experiências ruins, existem desgastes que não podem vir. Isaías está nos dizendo: não lembrei das coisas passadas. É dessas que eu quero referir, que você não deve lembrar. Existem coisas que não foram positivas para nós nesse ano e nós queremos deixar ela no ano 2020. Nós não queremos trazer ela para o 2021. Existe uma outra passagem que nos traz bastante esse insight, que está em Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo falando de si, Paulo falando das suas experiências, de como ele lidava com cada coisa que acontecia na sua vida. Então, Filipenses 3, 13, Paulo diz assim: eu faço uma coisa, queridos, que é esquecer-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não estava ali esquecendo de tudo que tinha acontecido, porque a sua experiência com Jesus era algo que ele trazia para a sua vida. Então não era de todo o passado, mas das questões que não eram favoráveis. Imagino, por exemplo, Paulo tentando olhar para o seu passado e ver o trauma que ele carregava, que, por exemplo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi alguém que ajudou na morte de uma pessoa que hoje fazia parte da sua nova família, da família cristã. Quando ele segurou as vestes de Estevão e o viu sendo apedrejado, eu imagino a tortura que era no coração de Paulo saber que ele foi parte daquilo. Muitas pessoas carregam nesse ano coisas ruins e você tem que fazer como Paulo. Olha, existem coisas que eu não posso trazer. Existem coisas que devem ficar nesse passado, devem ficar agora no ano 2020 e eu não preciso trazer. Mas pastor, isso é muito difícil. Paulo também sabia disso. Paulo se espelhou em Cristo, Paulo se encostou em Cristo, Paulo deixou que o perdão de Deus o curasse. Eu imagino ele buscando arrependimento e conseguindo continuar. Qual era a receita de Paulo? Ele diz: olha, eu quero me esquecer das coisas que ficaram para trás. E para isso eu faço o seguinte, na continuação do verso: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decidiu que havia uma coisa a ser feita. Eu não tenho como mudar essas questões do meu passado. Eu não tenho como me esquecer dessa dor, dessa tortura que eu carrego todos os dias, de ter sido parte de coisas tão cruéis com o povo que hoje eu amo. Mas eu tenho uma solução para isso. Eu vou focar no meu futuro. Eu vou focar nas coisas que estão diante de mim, como ele disse aqui. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar um prêmio. Eu vou entregar o meu passado para Deus e eu vou seguir adiante. E havia só uma coisa a ser feita: viver para Deus diariamente, atender ao chamado de pregar o Evangelho. Essa era a satisfação de Paulo. Eu quero te encorajar, meus queridos irmãos, nesse ano 2020, seja muito mais envolvido com as coisas do Senhor do que você fez no ano 2020. 21 seja um ano que você se envolva, que você se entregue, que você se empenha, porque, de acordo com Paulo, essa era a receita para que aquelas pressões interiores dele não viessem à tona. Aquilo era a receita para que ele tivesse uma vida, de certa forma, alegre
e de certo prazer. Eu quero te encorajar esse ano. Tem coisas que a gente vai ter que olhar para esse ano e falar assim, isso eu não quero trazer. Mas eu sei que isso pode me marcar se eu não preencher isso com algo melhor. E não existe algo melhor do que pregar as boas novas de Cristo. Eu quero nesse ano 2021 que você se envolva com grupos de conexão, que você se envolva com ministérios da igreja, que você pregue a palavra, que você se envolva com esse ministério de vídeo, de mídia. Eu quero criar uma equipe de produção na igreja fantástica, para que a gente possa fazer grandes trabalhos para o Senhor. E ao se envolver com isso, eu te garanto que tudo que foi ruim na sua vida, tudo que te pesava, você não vai ter tempo de pensar naquilo. Você vai preencher isso, como diz Paulo, fazendo a obra de Deus. Quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida, Ele toma nossas confusões, Ele toma os nossos traumas, Ele toma as nossas dores e transforma em um testemunho, em uma mensagem poderosa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, sacuda a poeira. Faça como Isaías nos orientou a fazer aqui. Vamos deixar as coisas do passado, vamos deixar as coisas para trás, vamos chegar diante de 2021 com a expectativa que Paulo tinha de coisas boas da parte do Senhor. Vamos fazer a diferença nesse ano de 2021 para o Senhor. Como diz também em 1 João capítulo 2,17, aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Ano de 2021 é um ano da gente olhar para frente e não para trás, é um ano da gente focar num futuro promissor que está diante de nós. Segunda coisa que Isaías então diz, esqueça o passado. Segundo, eis que faço nova todas as coisas. Agora sairá a luz, porventura não as percebeis? Então a segunda coisa, olhe ao teu redor e perceba as oportunidades que Deus está te dando. É isso que ele diz. Duas coisas, deixa o passado, principalmente das coisas ruins e negativas que aconteceram, mas perceba agora ao seu redor as coisas boas, as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Tem muita gente que está olhando ao seu redor. Eu aqui não estou julgando ninguém, estou falando de uma realidade que está acontecendo e não está vendo nada. Estão dizendo, não há nada para mim agora, não há nada para mim aqui ao meu redor. Eu quero te dizer, como diz essa palavra, mas você nunca deve tomar as circunstâncias ao seu redor como um motivo de você tomar decisões. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se você olhar ao redor, muitos não temos motivo para nos alegrar. Muitos não temos motivos para ter esperança. A circunstância não te diz isso. Mas eis que esta palavra está nos dizendo hoje. Deus está para trazer grandes oportunidades. Será que não percebes? Eu conversava com a minha esposa a respeito de situações que estão surgindo e de pessoas, por exemplo, que estão sentindo, pastor, as coisas estão difíceis, as coisas estão cada vez mais complicadas, não temos trabalho, não temos lugar, está muito caro para se viver aqui ainda. E eu perguntei para uma pessoa esses dias, mas os preços não estão caindo? E alguém me disse, sim, está caindo. Os preços não estão modificando? Sim, estão modificando. Então está ficando melhor. Mas os trabalhos também estão caindo. Eu falei, calma, os trabalhos vão se recuperar e os preços vão continuar a cair. E vai dar um equilíbrio, é sempre um ajuste de mercado, é sempre um ajuste para que as coisas funcionem. Outra coisa que eu disse, há várias pessoas mudando, e eu entendo isso, há razões para isso, mas pense comigo, eu estou na Bay Area desde 92, então eu tenho percebido uma mudança de total em todas as áreas, né? E uma delas foi o trânsito. Aqui era um dos lugares melhores de se viver nos Estados Unidos, porque os trânsitos, nas freeways, nas rodovias, aqui eram tranquilos. Hoje se tornou algo impossível. Não hoje, porque agora com a pandemia tudo fechado, diminuiu bastante. Mas 40 milhões de pessoas vivendo na Califórnia realmente é muita gente, principalmente nos grandes centros como nós vivemos. E se algumas pessoas mudarem, eu acredito que vai se tornar até mais confortável. Então, fica tranquilo, fica firme, espere que as oportunidades vão surgir no meio desse momento difícil que estamos atravessando. Eu tenho um ditado que eu uso para a minha vida, quem não coloca raiz não cresce. Para uma planta crescer, ela precisa ter raiz. Enraize-se, coloque-se no lugar onde Deus tem para você. Deixa eu citar uma ilustração para vocês muito interessante. Muitos de vocês conhecem essa história. É a história de um vendedor de sapatos que foi enviado a uma ilha. E ele chegando nessa ilha,
pela primeira vez, ninguém nunca tinha estado lá, ele chegou e percebeu que ninguém naquela ilha usava sapatos. Então, imediatamente, ele ligou para o seu chefe e disse, por que me enviou aqui? Eu estou perdendo meu tempo nessa ilha, ninguém usa sapatos. Vou-me embora para um outro lugar. Então, ele não percebeu que aquele lugar poderia ser um lugar bom. Meses depois, chegou um outro vendedor de uma outra empresa e também percebeu a mesma coisa que ele percebeu. As pessoas ali não usavam sapatos. E, imediatamente, ele ligou para o seu chefe. Mas ao invés de reclamar, mas ao invés de dizer, estou perdendo meu tempo, ele disse para o seu chefe, aumente a produção, porque nesse momento encontrei um lugar que vamos vender muitos sapatos. Percebe? Mesmo cenário, mesma circunstância, diferentes pontos de vista. Tem muita gente que está vendo, eu estou com um copo aqui, o copo está meio cheio. E outros estão dizendo, o copo está meio vazio. É uma questão de perspectiva. Muitos estão olhando para a mesma coisa que você está olhando e dizendo, que grande oportunidade. Eu conversava com uma pessoa há poucos dias e me dizia o seguinte, finalmente eu me vejo na possibilidade de voltar para a Bay Area, porque eu amo este lugar. O clima é maravilhoso, a geografia é linda, não existe um lugar tão lindo. Eu estava atravessando a Bay Bridge há poucos dias e olhando e agradecendo a Deus pelo privilégio que eu tenho de morar aqui. Como é lindo este lugar. E essa pessoa que mudou daqui dizia, pastor, daqui uns dias eu estarei aí, porque as coisas estão melhorando e os preços estão caindo, eu quero voltar para um lugar que eu amo bastante. Está entendendo? Muitas pessoas estão vendo uma dificuldade, outras estão vendo uma oportunidade. E é uma questão de perspectiva. Então, queridos, olha o que Deus está nos dizendo, exatamente o que Isaías colocou aqui. Você não percebe, não está conseguindo ver a luz começando a brilhar? Você não está conseguindo ver as oportunidades? Não percebeu ainda o que Deus está para fazer? Estamos falando o que esperar do futuro. Estamos falando o que nós podemos ver diante de nós, diante de tudo isso que está acontecendo. Isaías está falando, vamos fazer o seguinte, esqueça das coisas que ficaram de ruins para trás. Esqueça do que foi negativo. E comece a perceber a luz que começa a brilhar. Comece a perceber, nesse momento, as oportunidades que Deus começa a criar. E a terceira coisa que ele diz no texto aqui, a última parte desse mini sermão que eu estou fazendo para você. Confie no que Deus está fazendo. Olha o que ele diz, eis que porei um caminho. Uau, que bom, um caminho. Mas aonde? No meio do deserto. O deserto não tem caminhos. E ele diz, e rios no meio do ermo. Ou seja, vai mudar o cenário. As circunstâncias estão para mudar. Onde você não está vendo saída, está para surgir saída. Onde você não está vendo uma mão poderosa de Deus e temos nos perguntado onde está Deus, Deus está para surgir. Deus está para enviar a sua mão. Muitos estão com medo desses dias. Eu estou olhando e falando, Deus está para agir. Deus está para colocar as suas mãos. Sim, pode estar as coisas ruins ao nosso redor, mas esse cenário está para mudar. Lembra que Isaías, quando profetizou, o povo estava onde? Cativo. O povo estava na Babilônia. E ouvindo aquela palavra podiam pensar, mas como assim, Isaías? Olha as nossas circunstâncias, olha o que estamos vivendo. Como assim você está nos dizendo que nós podemos agora ter esperança, esquecer as coisas que ficaram para trás? Como a gente pode agora nos alegrar, porque está para nascer uma situação nova diante de nós? Sim, no momento não fazia sentido, mas tempos depois essa palavra se cumpriu. Tanto é que um salmista mais tarde conta como foi o cumprimento dessa profecia. No Salmo 126, o salmista conta como foi o dia em que finalmente eles saíram da Babilônia e voltaram para a sua terra e viram novamente a esperança surgir. Salmo 126, verso 1 e 2. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, olha que interessante, e voltamos para Sião, estávamos como os que sonham. Isso não deve ser verdade. Será que eu estou aqui? Tem muita gente que nesse ano de 2021 vai ficar assim. Eu perdi tudo no ano 2020, pastor. Eu perdi a esperança, eu perdi negócios, eu perdi muito dinheiro. Mas ouça o que Deus está te dizendo. Eis que estou colocando um novo caminho. Eis que estou fazendo surgir rio no ermo, ou seja, rio onde não há possibilidade de ter rio, águas onde não há água. E muitos vão olhar e falar assim, isso deve ser um sonho, isso não está. Me belisca porque eu não estou acreditando no que eu estou vivendo. Ou seja, eu tenho dito isso para a igreja várias vezes. Deus vai fazer com que muitos de vocês prosperem de agora adiante. Eu conversava com um pastor que é um profeta e me dizia, falou assim, Deus me disse
através de um sonho, que Ele vai mover riquezas de mão, que Deus vai mover, sabe, wealthy, de mãos, para colocar na mão daqueles que são realmente fiéis ao Senhor, porque sabe que Deus pode contar com você. Então Deus está para fazer grandes coisas. E aí ele continua, por causa disso, porque nós voltamos e porque começamos a ver aquilo sem acreditar, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os povos, entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por esses e por isso estão alegres. Queridos, daqui a alguns dias, daqui a alguns tempos, pessoas vão começar a olhar para nós, meu Deus, eles estão prosperando. Pessoas que abandonaram o barco, pessoas que deixaram o caminho, vão olhar e falar assim, por que vocês estão tão prósperos? Porque Deus é fiel. E Ele fez surgir na nossa vida rios, fez surgir caminhos. O mesmo Deus que agiu sobre os israelitas é o nosso Deus. Não existe dois deuses aqui, é um só Deus. E a promessa de Isaías se aplica a nós, porque Jesus também disse isso. Jesus disse para nós que Ele estaria conosco, que nós deveríamos confiar, que nós não deveríamos perder a fé. Eu estava conversando também, mais uma vez, com outro pastor esses dias, e eu estava dizendo, queridos, o que está acontecendo, era mais de um pastor, eu disse, olha, o que está acontecendo nesse mundo é exatamente o que Jesus disse em Mateus 24. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Eu sei que muitos estão desanimados. Eu sei que muitos estão tristes. Eu tenho compartilhado com vocês como me preocupa o afastamento de alguns de Deus. E eu preguei numa mensagem há poucos dias que o maior grupo de risco que existe nessa pandemia não é aqueles de idade, não é aqueles que têm comorbidades físicas. O maior grupo de risco, ao meu ponto de vista como pastor, é aqueles que estão se afastando de Deus, da sua casa, da oração, da palavra. Porque esses não estão correndo somente um risco de vida físico por causa da pandemia. Eles estão correndo um risco de perder a vida eterna. E esses me preocupam. Então eu oro que Deus realmente mude o cenário ao nosso redor, que o Senhor transforme as nossas circunstâncias e muitos voltem a acreditar no Senhor. Voltem a acreditar no Senhor. Estava vendo há poucos dias um rio surgir pela fé perto de nós. Eu olhava para a nossa igreja, estou aqui do lado de fora e sempre que dirijo, vou vindo para cá, eu falei assim, Senhor, a minha visão para este lugar é muito mais do que esse prédio. A minha visão para esse lugar é muito mais do que essa localidade. A minha visão, Senhor, é muito mais do que essas paredes. Eu creio que profeticamente, queridos, não é por acaso que estamos encerrando o ano, Deus nos mostrando algo do lado de fora. Nós estamos no deck da igreja. Deus está dizendo para a igreja, eu quero vocês de fora. Eu quero vocês fora das quatro paredes. Eu quero vocês além dessas cortinas que os seguravam. Eu quero vocês saindo para fora. Eu quero vocês fazendo a diferença. Eu olhava tudo isso, muitos estão dizendo, é um tempo negativo. Eu dizia para mim, através dessa mensagem, através que o Espírito Santo, Deus está levantando um rio. Deus está mostrando um novo caminho para a sua igreja, que vai muito além de tudo aquilo que fizemos até agora. Em conclusão, o que vamos esperar do futuro? O que podemos esperar do futuro? Eu vou dizer o que eu espero do futuro. Eu espero Deus. Deus vai estar lá. Eu espero o favor de Deus. Eu espero a mão de Deus. Eu espero os rios de Deus. Eu espero os caminhos de Deus. Eu espero Deus abrindo novas oportunidades para nós, porque Ele é poderoso. No mesmo Salmo 126, agora no verso 4, ele diz, Senhor, restaura-nos, assim como Tu está enchendo os leitos dos rios nesse deserto. Essa é a minha oração, Senhor, faz essa igreja resplandecer, faz a vida dos meus irmãos e dos lares resplandecer, faz um rio surgir onde há nesse momento somente deserto. Eu já estive no Israel e sei como aquele lugar é árido, como depende de água, e o clamor por água lá é bem diferente do nosso. Quando Deus traz águas para um lugar como aquele, quando Deus faz resplandecer a esperança onde não há esperança, os corações se alegram. E é isso que eu quero deixar com você. Deus está para fazer algo grande e Deus está para mudar a nossa história. Viva com essa expectativa no seu coração. Faça como Isaías 43 está nos dizendo. Não viva do passado, mas entregue para Deus. Olhe ao seu redor e veja as oportunidades que Deus está trazendo. E confie no Senhor, porque caminhos estão para surgir no meio desse deserto. Rios estão para se levantar no meio dessa aridez toda que estamos vivendo. Vamos orar neste momento.
eu quero aqui deixar esse clamor no seu coração de esperança. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, que o Senhor tem falado conosco hoje, o Senhor tem nos dado a esperança de estarmos aqui, Senhor, do lado de fora, como igreja, para que a gente possa enxergar, Senhor Jesus, o mundo ao nosso redor, para que a gente possa ver, ó Deus, além das nossas paredes, além das nossas necessidades, além, Senhor Jesus, das nossas circunstâncias, e enxergar que há muito a ser feito ainda, há muito a ser conquistado e há muito que o Senhor quer realizar através de nós. Eu oro que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que o Senhor possa mudar as nossas circunstâncias, em nome de Jesus. Você sabe já, se você precisa de uma oração, precisa de entrar em contato conosco, nosso e-mail info@mpchurch.us. Nos deixe saber o que você precisa, entre em contato conosco, vamos orar com vocês. Se você está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência, por ter estado conosco. Domingo que vem a gente vai voltar, vamos tentar gravar novamente esse culto previamente para disponibilizar a primeira mensagem do ano. Eu volto a dizer, será um ano tremendo. Deus tem nos dado um tema para o ano extraordinário e tenho certeza que vai ser de impacto para a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor, tenha um domingo abençoadíssimo e a gente se vê em nome de Jesus na semana que vem. A paz a todos.